Como vimos durante o mangá de Black Clover, Lucius sempre esteve atento às movimentações do Yuno para ir para a timeline que ele poderia vencê-lo e colocar seu plano em prática. Mas, mesmo assim, por que raios ele havia escolhido a timeline do Yuno com 2 Grimórios? Sendo que essa timeline era a que tinha o herdeiro de Spade mais poderoso. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então aqui trazer um questionamento envolvendo as escolhas das timelines para o Lucius. Eu percebi, eu não sei se foi algo planejado, mas eu recebi alguns comentários aqui no canal, mas o Brendo BMS juntamente com o Morse movimentando o Twitter nesse sentido. Morse trouxe uma explicação perfeita, muito mais detalhada do que eu já tinha notado, né? Pra variar, o Morse realmente é uma enciclopédia de Black Clover. Então eu decidi trazer aqui pra vocês em formato de vídeo aquilo que ele havia colocado em sua thread lá no Twitter. E a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que amanhã tem capítulo duplo de Black Clover. Eu vou trazer aqui o primeiro capítulo lançamento amanhã e depois na quinta vou trazer o outro capítulo pra gente ter aqui uma conversa, uma discussão bem bacana de Black Clover aqui no canal. E você também pode ler a minha novel Que Haja Luz com o link na descrição, tanto para a Novel Mania quanto também para o Tapas. Vai por mim, tá ficando uma história muito legal de acompanhar. Vamos lá, no capítulo 331 tivemos a grande revelação de que Lucius, o irmão de Julius Novachrono, aquela pessoa que dividia o corpo com o Rei Mago, era quem estava por detrás de todos os acontecimentos misteriosos do reino de Clover. Tudo que havia acontecido até aquele momento, todas as magias, poderes, as curiosidades, coisas realmente bizarras, estava nas mãos e no colo de Lucius Zogarts. Tivemos a magia do tempo, toda essa concepção meio estranha, bizarra e a forma como isso foi revelado para nós pelo Danatio de que nenhum outro mago no reino de Clover conseguiu utilizar esse poder ao longo de mais de 500 anos de história. Tivemos também o sumiço de Astaroth através das aparições dos demônios na saga de Spade e ao mesmo tempo a forma como Danatio veio a revelar para nós que o Astaroth havia desaparecido, havia sumido também ali do submundo. E nós também tivemos algumas personalidades e conceitos suspeitos do Julius mediante a toda a história que foi completamente ali sobreposto ao fato de que ele entregou a sua vida para salvar o reino de Clover. Não tinha como suspeitar que ele era realmente suspeitar de forma definitiva, né, 100% de que ele era o vilão. Mas o Tabata conseguiu dar a volta e traçar para nós essa grande revelação de que Lucius / Julius, mais ali o Lucius controlando o Julius, estava por detrás de todos os acontecimentos, de todas as manipulações para conseguir colocar o seu plano em prática. Transformar os seres humanos em uma nova raça humana, aquilo que ele chamou de Paladino. E tudo que o Lucius acabou manipulando, mexendo, tudo foi fundamental para a gente entender que todas as coisas que aconteceram serviram para basear o seu planejamento, para conseguir o poder do Lucífero por completo. Como ele não conseguiria derrotar o Lucífero de uma forma 100%, toda a sua habilidade, todo o seu poder, o Lucius meteu ali todos os magos de Clover para esse propósito. Colocou eles para guerrear essa batalha e ao mesmo tempo ele sabia que todo esse aspecto iria fazer com que outros magos pudessem surgir e fazer com que metade do poder do Lucífero fosse realmente aniquilado, abrindo brecha para que ele conseguisse metade do poder através das habilidades, das ações ali do Asta, do Yuno e também dos demais magos, quanto também através das suas próprias habilidades, como nós vimos no capítulo 332, logo nas primeiras páginas do capítulo 332, o Lucius movimentando toda uma ação para conseguir de forma definitiva o poder do Lucífero. E ele, então, estava tão afiado com seu planejamento que começou a bisbilhotar em todas as timelines, que ele pôde observar
qual seria o seu pior inimigo. Então, durante todo o bom tempo que ele esteve ali planejando, executando o seu plano, até tomar ali ou fazer com que o Julius se tornasse um mago em Clover e chegasse ao posto de Rei Mago, ele ficou analisando todas as timelines e chegou à intenção e ao entendimento sobre quem era seu pior inimigo. O seu pior inimigo era Yuno Greenbarrel. A única pessoa que poderia parar o seu planejamento e acabar com todo o seu plano era o Yuno. Então ele decidiu maquinar toda a sua ideia para fazer com que o Yuno fosse nerfado. Então o Lucius começou a planejar e até mesmo executar todo um plano para enfraquecer a trajetória do Yuno como o mago mais poderoso dos 4 reinos. Ele percebeu que o Yuno, rei de Spade, com controle total da sua magia de estrela, seria um adversário tão formidável que não sabia se o derrotaria. Ele teria ali um controle tão inacreditável sobre a magia de estrela que o Lucius não saberia, ou na verdade não chegou à conclusão se podia derrotá-lo ou não. Então, dessa forma, o Lucius bolou um plano para que o garoto fosse criado em Clover com o seu Grimório de Vento. E só depois teria o Grimório de Estrelas, nunca chegando no ápice de suas habilidades até o confronto de ambos. Então, quando o Lucius fosse enfrentar o Yuno teria ali um controle muito bom sobre a magia de vento, mas ainda estaria aprimorando os conceitos sobre sua magia de estrela. E é por isso que o Lucius acreditou que essa timeline era a timeline perfeita para conseguir derrotar o personagem e colocar o seu planejamento e o seu plano em prática de forma definitiva. Só que tudo deu errado para o Lucius. O Yuno seguiu o ponto com a possibilidade de se tornar mais forte do que sua forma de rei de Spade, que o Lucius havia previsto. Mas por quê? Por que o Yuno ficou mais forte estando na timeline que ele seria mais fraco? Isso é por causa do nosso anão bombado. O Yuno, com 2 grimórios que o Lucius previu, tinha apenas a magia de vento dominada. E essa magia era menos poderosa do que a atual. Ele não teve tempo de dominar a magia de estrela, ao contrário do Yuno atual, que aprimorou significativamente em 15 meses. Então, o Yuno ficaria aprimorando e entendendo um pouco mais sobre a magia de estrelas, mas não chegaria no ápice que ele chegou agora em 15 meses, porque não havia o Asta nesse sentido. O Asta não estava nesse planejamento que o Lucius estava enxergando. O Yuno de Spade tinha só a magia de estrelas, mas dominou ela porque teve vários anos para fazer isso. O Lucius até mesmo não diz quanto tempo o Yuno permaneceu treinando. Com o Grimório de Estrelas antes de confrontá-lo nessa timeline. Então, nós podemos pensar que o Yuno ficou ali meio que tipo assim 3, 4 anos treinando com o Grimório de Estrelas. Podemos pensar nesse sentido, mas o Lucius não fala o tempo que o Yuno ficou treinando. Pode ser que o Yuno tenha ficado treinando 5, 10, 15 anos, nós não sabemos, definitivamente não sabemos. Então, até o Lucius lhe confrontar na sua timeline, esse poder sobre a magia das estrelas seria extremamente apelona. Isso quer dizer que a magia de estrela dominada é superior à magia de vento dominada, mais a magia de estrela de forma fraca, sem ter um certo tipo de controle, o que mostra para nós que o Yuno como rei de Spade, teria ali uma chance de vencer o Lucius, e é por isso que o Lucius fugiu para essa timeline. Já o Yuno que se tornou realidade possui 2 magias, assim como na primeira previsão, mas também tem a magia de estrela muito mais aprimorada, como indicado assim na segunda previsão. Essa segunda previsão foi impedida devido ao golpe que a Tríade deu no reino de Spade. No entanto, o nosso Yuno é ainda mais forte, pois devido à influência do Asta, a magia de vento está mais poderosa do que foi previsto.
já que o Lucius não conhecia o escudo de Notos, que só existe por causa da influência do nosso anão bombado. Além disso, a magia de estrela do Yuno também está mais avançada do que do Yuno de Spade, por causa também do Asta. Então, durante todo esse tempo, o Yuno ficou sendo influenciado pelas ações do Asta, com a sua rivalidade com o nosso anão bombado. E através disso, ele aprimorou a sua magia de vento muito mais do que na timeline em que o Lucius viu o Yuno com a magia do vento, com o Grimório do Vento. E ao mesmo tempo, por causa do Asta, o Yuno ficou muito mais forte com a magia de estrelas por causa também do Asta. Basicamente, o Asta atormentava tanto a mente do Yuno para continuar evoluindo, para continuar aumentando o seu poder mágico, que ele foi desenvolvendo magia atrás de magia para não ser atropelado pelo nosso anão. Para não ser atropelado ali pelo nosso anão bombado, a gente pôde observar o Yuno crescendo cada vez mais, tendo poder atrás de poder, conseguindo as suas habilidades e meio que assimilando esses poderes de forma muito mais rápida. Então, o Yuno que se concretizou é uma fusão do Yuno de Clover, que o Lucius achava que se concretizaria, que seria o personagem mais fraco, a versão mais fraca para ele lutar, com o Yuno de Spade, que era o mais poderoso, que teve mais tempo para aprimorar a sua magia de estrela. No entanto, esse Yuno é ainda mais forte do que as duas previsões combinadas. O Yuno da timeline que nós estamos acompanhando é muito mais forte do que as versões previstas pelo Lucius. Lucius, dessa forma, previu ali dezenas de milhares de futuros, como ele menciona no capítulo 336. O Yuno que ele acreditava que se concretizaria era o Yuno de Clover com 2 Grimórios, conforme foi dito ali no capítulo. No capítulo 360, o Lucius revela que também havia uma previsão do Yuno de Spade, que era o mais forte ali do que o de Clover. Então, essa fusão acontece de forma para mostrar como o Yuno atual é extremamente poderoso. No mesmo capítulo, o Lucius reconhece que o Yuno atual é ainda mais forte do que o Yuno de Spade, o Yuno que era rei ali em Spade, e nota mudanças no Yuno de Clover, como o domínio da magia de estrela, algo que não deveria ter acontecido. Portanto, temos o Yuno ali de Clover, que não teve ali o Asta e possui a magia de vento dominada e a magia da estrela fraca. Temos também o Yuno de Spade, que tinha a magia de estrela dominada, mas sem magia de vento. Então, o Yuno com a magia de estrela totalmente dominada é mais forte do que o Yuno com a magia de vento dominada, mas a magia de estrela ali enfraquecida. E por fim, nós observamos o Yuno de Clover, que é o Yuno 2.0, que é semelhante ao que o Lucius havia previsto em sua versão mais fraca, mas pela influência causada ali pelo Asta, tornou-se assim a versão mais forte de todas as timelines. E não é só o Yuno que passou por toda essa influência com o Asta, existem vários personagens na história, como o próprio Lucius falou, de que eles não deveriam ter chegado em momentos, em pontos em que eles estão agora. Nós observamos o Lucius falando que o Fuegoleon era para estar morto. Depois ali do combate que ele teve com o Patri / Vengeance, o Fuegoleon não era para ter se levantado. Mas, por causa do Asta, ele foi escolhido pela Salamandra e assim acabou se levantando, acordando, sendo restaurado. Lembrando que o Asta foi quem havia trazido ali a Fana de volta à sua mentalidade e acabou cancelando o contato da Fana élfica com a Salamandra, trazendo a Salamandra para escolher o Fuegoleon e dessa forma fazendo com que o personagem acordasse. A Noelle também não era para ter ficado tão forte assim. Como a gente observou o Lucius falando, a Noelle não era para ter chegado neste estado, nesse ponto, e o Leviatã não era para participar deste combate, porque não haveria mago de água à sua altura. Mas ela se tornou a maga mais forte de água e foi escolhida assim pelo Leviatã. A gente pode observar que através das influências do Asta, do incentivo do Asta, mediante a personagem, o Asta foi mudando ali as suas características e ao mesmo tempo fazendo com que ela ficasse extremamente poderosa, sendo aceita assim pelo Leviatã. Foi escolhida ali por esse espírito da água para fazer com que ele pudesse fortalecer as suas habilidades e lutar contra a sua mãe. Nós também podemos observar a
Mereleona, que era para ter morrido contra o Morris. O Lúcio mesmo fala que a Mereleona era para ter sido derrotada ali pelo Morris. Só que o Asta mudou seu coração. O Asta mudou o conceito de que ela havia chegado em seu limite. Havia mostrado ali para ela que ela havia chegado ao seu limite e que poderia confiar nas pessoas que estavam à sua volta. Só que o Asta também mudou o coração do seu esquadrão. A forma como os Leões Carmesim, juntamente ali com as Águias de Prata e também o Alvorecer Dourado, enxergavam os plebeus com completa insignificância, o Asta acabou mostrando de uma forma definitiva que eles juntos poderiam ser ainda melhores. E dessa forma nós podemos ver a Mereleona atropelando o Morris nos últimos capítulos. E nós ainda temos a Mimosa. A Mimosa não era para ter conseguido o poder da utopia. A Mimosa não era para ter sido influenciado ao ponto de despertar uma magia tão apelona como essa. Mas com a influência do Asta, a maga consegue até mesmo fazer aqueles que esgotam o seu poder vital, que transforma o poder vital deles em magia e consegue assim retorná-los à vida, fazer com que os personagens que eram ter ali uma morte certeira, uma morte certa, meio que retroceder esse processo e fazer com que eles voltem à vida. Tudo isso sendo influenciado pelo nosso anão bombado. O Asta basicamente influenciou toda a timeline e atuou de uma forma a reforçar a teoria do porquê não existem tantas mortes significantes no mangá de Black Clover, porque o Asta está influenciando diretamente essa timeline para isso. Personagens que eu falei aqui pra vocês, Noelle, Mereleona, Fuegoleon, a Mimosa, provavelmente todos esses personagens já teriam morrido ao longo da trama de Black Clover se não fosse o Asta. O Asta é essa anomalia que está anulando com que grandes magos, que está impedindo com que grandes magos cheguem às suas mortes definitivas. Onde o Asta está, os magos não conseguem morrer por causa dessa anomalia que ele pode estar gerando nessa timeline. Essa anomalia que o Lucius não consegue prever. Nosso Mano Tabata está cozinhando e o nosso menino Yuno vai aprimorar ainda mais os seus poderes de estrelas, ficando lado a lado, cada vez lado a lado ali do Asta. Eu ainda não acredito que o Yuno tenha o controle total sobre sua magia de estrelas e ao lado do Asta eles vão pra cima do Lucius sendo influenciado. O Asta vai influenciando o Yuno cada vez mais ao ponto dele despertar um novo poder mágico. A questão que fica é, qual é este poder? O que será este poder mágico que o Yuno vai despertar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.